Olá, paz do Senhor, que bom estarmos de volta de novo para estudarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você ricamente nesse dia e que você possa ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de convicções divinas, cheia e cheio em nome de Jesus da palavra de Deus acima de tudo. Amém? Ore comigo daí onde você está. Querido Deus, obrigado nosso Pai por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Deus, por essa tão maravilhosa, Senhor Deus, oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, Senhor Deus, com o Senhor, obviamente, com as pessoas, aprendemos a Tua palavra. Que o Teu Espírito traga-nos luz, compreensão da mesma palavra. Que o Senhor abençoe essa pessoa que também tem grande interesse, Senhor Deus, de aprender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar o estudo, abra ela por bondade no capítulo 5 do profeta Jeremias. Capítulo 5 do profeta Jeremias, o texto santo vai nos dizer o seguinte. Capítulo 5, vou ler o verso 30, 31 e depois, por último, o verso 29. Eu estou usando a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, diz assim o verso 30. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Misericórdia. Deus diz ao profeta Jeremias em visão, ele diz, uma coisa horrível e espantosa acontece nessa terra. Bem, temos tantas coisas horríveis acontecendo em cima dessa terra, a injustiça, a imoralidade, a perversão, não é? O roubo, o assalto, a mortandade aí para tudo quanto é lado, pragas atrás de mais praga. Isso são tudo coisas terríveis, não é, que acontece no meio da humanidade. É o desrespeito, é o desamor, é a humanidade que não ama mais nem a Deus e nem tampouco ao próximo. É a imoralidade, não é? É a traição para tudo quanto é lado, é a falsidade, é a descrença na palavra de Deus. Isso são tudo coisas terríveis. Mas que coisa terrível e espantosa é essa que Deus está dizendo que acontece na terra? Ele diz, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Que coisa é essa? Olha o que diz o verso 31. Os profetas profetizam mentiras. Olha que coisa interessante. Você está percebendo o que é que Deus considera uma coisa espantosa e terrível? É um profeta profetizar mentira? Que mentira seria essa? Cuidado, querido, com os falsos profetas, não é? Aqueles que vivem com a Bíblia debaixo dos pés. Você sabia, tem gente fazendo da Bíblia uma arma para assaltar as pessoas. Quando que isso acontece? Quando você pega uma Bíblia e diz que ela está ensinando que você deve vender tudo quanto você tem para levar para uma igreja e dar para o pastor. Isso não está na Bíblia. Não tem isso aqui na Bíblia. Eu estudo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não achei esse texto. Não tem isso. Isso é uma calúnia, dizer o que a Bíblia não diz. Levantar falso a Bíblia, profetizar mentira. Sabia? Mudar os mandamentos de Deus que a Bíblia não mudou. Tirar, não é, o que Deus escreveu e colocar o que Deus não autorizou, nem tampouco escreveu. É isso aí, querido. Falsos sonhos, falsas, não é, visões. Cuidado, querido, isso é mentira, não está isso na Bíblia. Olha o que diz. Os profetas profetizam mentiras. Agora olha outra coisa, os sacerdotes governam por sua própria autoridade. Sabe o que está dizendo a Bíblia? Sabe quem é o sacerdote aqui? Padre, bispo, pastores, pastoras. Está dizendo que essas pessoas estão governando segundo o que eles pensam, o que eles acham. Eles estão deixando o governo de Deus para governar da maneira como eles querem. Sabe um rei na Bíblia que governava do seu jeito? Era Saul, Acabe. Não é? Essas pessoas governavam do jeito que eles queriam e não do jeito que Deus mandava que governasse. Então está percebendo o perigo? A coisa terrível, espantosa e horrível que Deus está dizendo que está acontecendo na terra. Profetas falsos profetizando mentira e os sacerdotes governando ao seu bel prazer, do jeito que eles querem. Oprimindo as pessoas. Olha o que está dizendo o texto. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade, não é autoridade divina, não é o Espírito Santo quem está conduzindo as pessoas, sim os sacerdotes, não é? Por sua própria autoridade.
E o meu povo gosta dessas coisas. Sabe? Os crentes gostam desse tipo de coisa, irmão. Muitos deles, não todos. Pastores, não é? Fazendo cada perversão dentro da igreja, meu irmão. Tudo quanto não presta. E muitos batendo palma e dando amém, glória a Deus. Deus está triste com isso. Agora vê o que ele diz mais aqui, olha. Olha o que diz mais, segundo a sua autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? É uma pergunta. Deus está dizendo, o que vocês vão fazer, crentaiada, cristandade, igreja, não é? O que vocês vão fazer quando todas essas coisas chegarem ao fim? Sabe que fim é esse que está falando aqui a Bíblia? Deus está dizendo, o que vocês vão fazer quando o tempo da graça se acabar? Quando a porta da graça se fechar, o que vocês vão fazer? Sabe? Vão ficar do lado de fora, porque vocês deixaram de seguir o Cordeiro e estão seguindo, não é, profetas mentirosos e, não é, líderes religiosos que estão governando por sua própria força e vontade e não por a minha. E o último texto, que é o verso 7, Deus diz aqui, olha o que ele diz. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Está pensando que Deus vai deixar isso passar em branco? Cuidado. Não sou eu, é a palavra de Deus quem está dizendo isso. Deus está dizendo, não pense que isso vai passar despercebido. E o outro, cuidado. Cuidado que a porta da graça vai se fechar. Quando todas essas coisas chegar ao fim, o que você vai fazer? Pense nisso. Ao ouvir esta palavra, medite. O que você vai fazer quando a porta da graça se fechar? Quando tudo isso chegar ao fim, você ficar do lado de fora, não é? Perder-se por conta de falsos profetas e falsos pastores. Medite nesta palavra. Que Deus te abençoe.